Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo. Hoje a gente vai trazer para vocês o primeiro quadro do Texto Total, a saúde preventiva do homem. Eu me chamo Isadora, sou do segundo período da Universidade de Rio Verde, de Lusiânia. Trago comigo meu convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Leandro, sou estudante do quarto período aqui da UNRV, Campus Lusiânia. Então, Leandro, a gente hoje está com uma presença meio pesada com a gente, né? Coloca peso nisso, né? Não é? Então, professor, você apresenta um pouquinho pra gente? Olá, meu nome é Vitor, sou médico graduado pela Universidade de Rio Verde, então sou filho da casa, brinco assim, campus Goianésia e agora estou na docência, pessoal de Lusiânia. Sou médico graduado, pós-graduado em ensino do trabalho e atualmente mestrando em ciências da saúde, com foco em neurociências. Antes de tudo, eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho maravilhoso quando estudantes se reúnem para difundir conhecimento de alta qualidade, para fazer ciência, isso é maravilhoso. Então, já parabenizo a todos e a toda a equipe por trás, que para esse projeto acontecer tem muita gente trabalhando. Então, parabéns. Bom, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai estar trabalhando na saúde preventiva do homem, uma coisa muito importante na nossa sociedade, não é mesmo, Leandro? Sim, extremamente importante e um assunto extremamente relevante, né? Considerando as vivências atuais, todo mundo precisa, né, levar em consideração a importância da saúde preventiva. E já quero emendar já com uma pergunta: o que é a saúde preventiva? Essa pergunta do milhão, né? Todo mundo fala que tem que prevenir. O que é essa prevenção? A prevenção, ela visa ali evitar agravos, tentar resolver, como a gente fala, é melhor prevenir do que remediar. Então, o custo do cuidado é o menor do que o custo do reparo. Então, a prevenção visa justamente isso, a gente descobrir algo mais precocemente ou tratar mais precocemente para evitar que mais tarde seja mais complicado de fazer aquele manejo. Certo, e essa prevenção é dividida em níveis, como que funciona? Classicamente, quando surgiu lá, dividiu em 3. Se for precisar de literatura mais recente, já colocaram no nível 4, na pandemia surgiu no nível 5º nível, mas basicamente são clássicos 3 níveis, né? Prevenção primária, secundária e inicial. Certo, o senhor consegue nos explicar um pouco qual seria o exemplo dessas divisões? Claro. Então, prevenção primária é muito focada em proteção específica e promoção de saúde. O que é essa proteção específica? A vacina. Então, as vacinas elas são formas muito eficazes de prevenir certas doenças. Outra forma de prevenção primária são a promoção de saúde, então ele fazer campanhas educativas, parte de saneamento básico, tudo isso dentro do primário. Secundário, a gente visa um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Um diagnóstico e um tratamento. Professor, então esse termo precoce seria de imediato, rápido, é isso? Ou estou enganada? Está relacionado a por exemplo, rastreamento. Descobrir alguma doença ali quando o indivíduo ainda está assintomático para já intervir. Ah, sim. Certo. Uma outra... Ou terciário. Terciário relacionado à reabilitação. Certo. Em relação à prevenção secundária, por que ela é tão importante, então, professor? Todos os níveis eles têm extrema importância. Mas o secundário ali, como visa um diagnóstico precoce, a gente consegue identificar alguma doença, alguma situação de risco e já intervir de forma bem precoce para evitar que tenha um dano pior à frente. Certo. Trazendo isso para a questão masculina, acho que essa prevenção secundária, acho que eu entendi o motivo do Leandro dar toda a ênfase, que seria a questão do prevenção, né? O homem, de uma forma geral, ele não se cuida muito. Tende a ser mais tirano. Então, isso é frescura, não preciso disso, isso que não acontece comigo. Por isso que a expectativa de vida do homem também é menor do que a feminina, né? A média brasileira gira em torno de 73 anos para o homem atualmente, e a mulher tem 7 anos a mais, porque realmente se cuida. Então esse parâmetro aí está começando a mudar, mas ainda tem muito tabu nessa parte de prevenção. E o que falta para mudar, então? Acho que difundir conhecimento. As pessoas têm muito tabu, muito receio com alguns rastreios. Então, a gente difundir conhecimento, explicar a importância, os benefícios, superando os riscos desses exames
esse número melhor. Certo, uma forma de mudar essa realidade seria a promoção da qualidade de vida, você concorda? Como que nós poderíamos promover essa qualidade de vida dos homens? A gente tem algumas respostas aqui que vão servir para a grande maioria das doenças. Então, a gente já sabe o poder da alimentação, uma alimentação balanceada, evitando excessos, alimentação saudável, prática de atividade física. Então, é recomendável cerca de 150 minutos semanal de atividade física. A gente tem a questão do sono reparador. Esse indivíduo, se ele dormir bem, se ele comer bem, se alimentar, fazer prática de atividade física, já diminui muito a chance dele desenvolver alguma doença. E quando você fala de prática moderada, seria então exercícios físicos como musculação, prática de exercício como futebolzinho já ajuda? Já ajuda. Futebolzinho é bom demais para nós, né? Corinthians vai sair aí da zona de rebaixamento. A controvérsia. Eu não concordo com o Leandro. Vamos lá, vamos vencer. O senhor falou em relação à mortalidade, né? Para os homens. Quais são as principais causas de mortalidade no sexo masculino? A gente tem diversas doenças que também vão cometer homens. Os homens, a gente aproveitando que estamos gravando esse podcast em setembro, amanhã, hoje, dia 10, é dia mundial da prevenção ao suicídio. Então, os homens, eles infelizmente, ainda se suicidam bastante. Então, uma das causas, né? A gente tem ali doenças como o principal tipo de câncer que acomete os homens é o câncer não melanoma, e seguido do câncer de próstata, que também é uma grave importante. Fora as doenças cardiovasculares, sem dúvida, hipertensão, ali vai ter desfecho diabetes, vai ter desfecho negativo na parte cardiovascular. Certo, o senhor falou sobre o câncer de próstata, né? Por que ele é considerado um tabu hoje na comunidade masculina? Já foi mais, está melhorando, mas ainda porque uma das formas de, quando o rastreio com o PSA, que é o exame de sangue, dá alterado, pode ser que tenha indicação de fazer o toque. E até eles têm a idade também de fazer o toque, esse exame. E por ser um toque retal, por que retal? Se a gente for pegar a anatomia, essa próstata, ela é abaixo da bexiga, anterior ao reto. Então, quando vai fazer uma palpação no reto, você consegue sentir anteriormente essa próstata e ver se tem alguma alteração ali. O melhor local de acesso seria via reto. E muitos têm preconceito, tipo a masculinidade de se fizer esse exame, eu vou ser menos homem, alguma coisa nesse sentido. Não é verdade. Masculinidade frágil. Exatamente. Bom, aproveitando que a gente puxou esse gancho tão importante, né, que seria as doenças que mais acometem os homens, né? Eu queria também perguntar em relação aos exames. E aí, o que a nossa comunidade masculina pode estar buscando para poder se prevenir? Particularmente, receita de bolo não é muito interessante na medicina. Então, paciente, porque ele é homem, tem tal idade, tem que fazer esses exames. Não, a gente faz ele individualizado. Vamos ter que avaliar se tem alguma queixa, sinais, sintomas. Vamos ter que avaliar ali comorbidades, história familiar, uso de medicação. Mas, de uma forma genérica, homens ele tem que fazer análise de hemograma, lipidograma, ver como está a parte de colesterol, justamente para evitar futuramente desfios cardiovasculares, glicemia de jejum vai ser importante, e a gente entra com recomendações mais específicas, como o PSA, acima dos, uma controvérsia, mas geralmente acima dos 40 anos. Se tiver histórico familiar, alguns recomendam um pouco antes. Entendi. Então a gente tem que estar sempre de olho no nosso sangue, também a questão daquelas gordurinhas, né? É bom, né? Interessantíssimo. Nossa. Em relação à alimentação, né, do homem, eu acho que é um outro assunto muito importante. O que o senhor poderia nos indicar, por exemplo, em relação a melhorar a alimentação? Tem realmente algum tipo de efeito? No caso, por exemplo, do câncer de próstata, não tem? Como que é essa relação? Alimento e a doença? Já tem vários estudos que relacionam o câncer com a alimentação, inclusive com a grave de obesidade, com alguns definidos que é uma doença inflamatória e pode gerar carcinogênicos. Mas qual a minha recomendação? Evitar excesso. Eu acho
Se é radical demais, dificulta o tratamento. Você virar pro seu Sebastião, seu dono lá no posto de saúde, e falar: ó, sua glicemia tá alta, a partir de hoje você não vai comer mais arroz. Pô, o cara come arroz lá de 50, 60 anos, do nada você vai cortar o arroz dele. É difícil de aderir a esse tratamento. A gente tem que ter um pouco de cuidado nesse manejo e mostrar custo-benefício, mas evitando o excesso, principalmente. Pessoas têm muita ideia, por exemplo, da diabetes, que é só açúcar. Mas não, massa, carboidrato, seu corpo ali com reação bioquímica se transforma em açúcar para usar de energia. Então, evitar excessos. Explicar ali sobre carboidrato, sobre massa. Colocou arroz, pode comer arrozinho, mas não precisa pôr um remo de arroz, pode comer menos. Mais ou menos nesse sentido de evitar excesso. Então, a alimentação balanceada é o ideal. Balanceada, aliada à atividade física, aliada a um sono reparador, tudo isso para promover saúde. Mas a gente tem aquele ditado, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Mas a pergunta que fica, não é receita de bolo, mas se as mulheres não estão junto para talvez orientar, digamos assim. Porque é claro que o senhor é casado, certo? Certo. Ela te lembra, assim, amor, assim, tem exame tal dia, você já tá perto da idade, ou não? Então, aí, como eu acho que eu sou da área da saúde e ela não, eu sou mais criterioso com essa parte. Minha esposa é jornalista, mas ela não. Claro que às vezes ela puxa, opa, tá exagerando aqui no doce, tá, vamos fazer uma atividade física. Mas de exames e se as tem que fazer, talvez eu não. Essa parte é mais eu que cuido ali da parte preventiva. Certo, pulando a questão do senhor ser médico, mas a população em si, uma receita de bolo talvez agora para orientar, quando que o homem tem que estar mais atento com a sua saúde? Então, quando ele apresentar sintomas, o ideal é ele fazer acompanhamento regular. Pelo menos uma vez por ano, dar uma avaliada, passar pelo profissional de saúde. Mas, obviamente, se ele apresentar alguma queixa, ele tem que procurar ajuda. O problema é que muitas doenças que mais acometem os indivíduos, elas são silenciosas. Por exemplo, hipertensão, diabetes, está aumentando a pressão ali, está aumentando a glicemia e não está sentindo nada. Às vezes, quando vem a sentir alguma coisa, já está um pouco mais avançado. Então, a recomendação é fazer realmente mais frequência esse cuidado. E a gente já falou aqui, cuidar da alimentação vai ser fundamental para todos. O senhor falou sobre os sintomas, professor. Quais seriam alguns sintomas característicos que nós precisamos ficar bem atentos? E se aparecer assinalar aquela luzinha amarela na sua corpo, precisa de tomar um pouco mais de cuidado, ter uma atenção um pouco mais específica? Geral ou em relação à próstata, parte posterior? No geral, saúde do homem no geral. Os sinais mais alarmantes que a gente tem que procurar é dor no peito, falta de ar, uma dor de cabeça intensa, não está normal. Mas o indivíduo está sempre descanso, está com uma insônia frequente, afecções que acometem a próstata. Como eu recapitulando, falei que essa próstata ela fica ali anterior ao reto, mas ela fica abraçando e envolvendo a uretra. Então, se esse indivíduo está tendo um crescimento dessa próstata, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma compressão no canal. Ele vai ter muito sintoma urinário, ele vai ter dificuldade para urinar, o jato mais fraco. Às vezes, na sua avaliação, ele chega, não, vou fazer um xixi no vaso, estou molhando a bota, porque o jato fica fraco e ele acaba fazendo urina no pé. Então, tem algumas dessas coisas que, se estiver apresentando, opa, estou com sangue na urina, estou com sangue no esperma, tem que procurar um profissional para ser avaliado. E por que, professor, que quando a gente relata a questão de alguns sintomas diferentes, por exemplo, o homem em relação à mulher sempre tem que estar mais atento à questão de pressão, essa questão da prevenção masculina, da próstata, certo? E por que essa diferenciação tão grande? De homem para mulher? Algumas doenças ali, ela tem um fator de risco maior nos homens. Então,
problema aqui é a parte do cuidado. As mulheres, de uma forma geral, se cuidam mais que os homens. Os homens, como eles se cuidam menos, às vezes eles acabam descobrindo doenças em estágios mais graves. E agora aparecem os sintomas. Geralmente, quando aparece alguns sintomas. Então, o segredo é fazer sempre aquele check-up de rotina, manter uns hábitos saudáveis e fazer aquele check-up todo Ter ano. bons hábitos ali, você já está com 80% do caminho andado. Claro que a gente não tem garantia de nada, mas fazendo a sua parte, você tem uma maior chance de sucesso do que não fazer. E deixa eu perguntar uma dúvida também até pessoal, em relação à genética. Que influencia, como que ela influenciaria nesses casos, por exemplo, em relação ao câncer de próstata? Tem um componente forte da genética, tanto no câncer de próstata quanto de outras doenças, mas não é uma sentença. Meu pai teve câncer de próstata, eu não teve? Não tenho como fazer essa afirmação, mas eu tenho uma chance maior de ter. Logo, eu tenho que acompanhar de uma forma mais precoce, acompanhar com mais cuidado. Eu realmente tenho um risco maior. Certo. Já que a gente está falando também do diagnóstico, como funciona o tratamento para esse câncer específico? Olha, vai envolver radioterapia, quimioterapia, e na grande maioria dos casos vai acometer também a retirada dessa prostatectomia. Então, tem cirurgias hoje abertas, tem cirurgias com vídeo, e o padrão de melhor resposta que a gente observa são as robóticas. Então, tem menor tempo ali de internação, menores efeitos adversos, menores complicações cirúrgicas, boa recuperação. Qual é o problema? O custo. A robótica ainda é muito caro nesse país. No caso, ela não é atendida pelo SUS, então não tem como fazer pelo SUS. Olha, talvez raros casos consigam, mas que eu conheço. Bom, agora em relação a algumas doenças específicas, certo? Quais seriam os fatores de risco que vai ser alarmante para a questão da próstata? Para o desenvolvimento do câncer de próstata, para o câncer em geral, a gente tem hábitos ali como tabagismo, etilismo, então são fatores ambientais. Exposição à radiação pode aumentar essa possibilidade. Genética, a gente já falou. São alguns dos fatores que vão aumentar essa chance de afecção de próstata. Certo, agora falando um pouquinho do coração. Coração. Por que a nossa pressão arterial é tão importante? Estar atento e sempre monitorando. Então, a pressão, todos nós temos oscilação de pressão durante o dia, isso é normal. Então, estou aqui no podcast, fiquei nervoso, minha pressão subiu, isso é esperado. Fazer uma corridinha ali, minha pressão subiu, isso é esperado. O problema dessa pressão, da doença de hipertensão arterial sistêmica, é essa pressão sustentadamente alta, elevada. Lembrar o ditado aí, água mole, pedra dura, tanto bate e fura. Se a gente for fazer uma analogia num cano, está passando água nesse cano com uma alta pressão, vai fazendo uma lesão, vai machucando esse cano. De uma forma, a gente pode fazer uma analogia muito simplória para facilitar o entendimento de quem estiver nos assistindo. Nosso vaso sanguíneo sendo como se fosse esse cano. Se está vindo sangue com muita pressão, eu vou ter microlesões, mas isso ao longo do tempo, não é do dia para a noite. E essa pressão sustentadamente alta não tratada, vou ter essas lesões, que aumenta o risco. Então, se rompe esse vaso na cabeça, vou ter um AVC. Se rompe ele no coração e tem interrupção do fluxo sanguíneo, vou ter um infarto. Mais ou menos nesse sentido. E o que a nossa comunidade masculina, né, vocês, rapazes, pode estar fazendo para prevenir isso? Para prevenir a parte dos cardiovasculares. É muito semelhante ao restante das doenças que nós falamos. Mas a nossa parte fundamental, a partir dos 18 anos, já tem indicação de fazer o rastreio para essa hipertensão. Então, tem história familiar, já tem 18 anos ali e tal. Já é interessante fazer, acompanhar essa pressão, ver como que está. A gente pode fazer também, evitar alimentos gordurosos, fritos, excessos, né? Comer uma vez ou outra até vai. O problema é quando tem essa constância de alimentação desbalanceada. Pode fazer um check-up,
ali, casos bem mais indicados, a gente tem teste de esforço, na esteira, mas isso é bem mais pontual. O básico é fazer a alimentação. A receita de bolo, se a gente fosse capitalizar, seria voltar nesse binômio atividade física e alimentação saudável. O senhor falou sobre o rastreio, né, das doenças cardíacas. Além do teste de esforço, do teste de ergométrico, tem algum outro que o senhor poderia nos explicar, um pouco melhor, que poderia ser feito com o paciente de uma forma rotineira? De rotina, não. Tá? Tem que ser bem indicado, porque se a gente pede muito exame, quando a gente pede um exame, a gente tem que saber o que a gente quer ver naquele exame. A gente pede. Isso aqui é muito importante. Tem gente que acha que o médico é bom sem pedir muito exame. Às vezes a gente pede tanto exame que ele não sabe o que está te pedindo. Então tem indicações. Não adianta eu sair pedindo 1 milhão de exames e não saber o que eu quero ver. Então é individualizado nessa parte, a gente não vai pedir teste de esforço para todo mundo, ecocardiograma para todo mundo. O eletro, se tiver alguma queixa, tem as indicações de ser feito. Mas basicamente esses exames aí para a parte cardiológica, para o exame de sangue. Assim como o senhor comentou, onde é que a gente pode encontrar esse suporte? Porque às vezes as pessoas não buscam porque não conhecem, né? Mas onde? Onde o senhor está de fácil acesso para a população? Na rede pública a gente tem os postos de saúde, que eles são nível primário de atenção. Então lá nos postos de saúde consegue fazer a consulta médica, fazer esse acompanhamento, esse rastreio de forma gratuita. E caso o médico ali da atenção primária ele identifique a necessidade, ele pode encaminhar para um laboratório especializado, para o cardiologista, para fazer uma avaliação secundária, avaliação complementar. Então a gente faz acesso gratuitamente. Então, pessoal, vai curtir. Importante. Mudando um pouco, talvez, né, continuando ainda na parte de circulação, como funciona o diabetes, professor? Como que a gente identifica esse diabetes? Quais são como a gente pode prevenir ele também? A gente tem alguns tipos de diabetes. Né? De uma forma mais simples também, mais conhecidos são diabetes do tipo 1, que é considerado autoimune, tem desenvolvimento bem mais precoce. E o diabetes tipo 2, que tem uma predisposição relacionada, mas ele também associa-se a hábitos. O diabetes, quando essa glicemia está alta no sangue, vai dar alguns sintomas clássicos, que é sede excessiva, a gente fica com muita sede, aumento da frequência urinária, perda de peso e aumento de fome. Então o indivíduo que está apresentando esses sintomas, será que ele está com diabetes? Vamos fazer um rastreio aqui e avaliar. A gente pode lançar a mão de glicemia de jejum, de hemoglobina limitada, tem um teste oral de tolerância à glicose, e aí a gente vai avaliando como que está esse segmento. Sobre a hemoglobina glicada, ela pega até quanto tempo antes do exame? Cerca de 3 meses, um dedo duro. Às vezes o paciente ele pode. Não, minha rotina é comer 3 bombons depois de jantar, todo dia. Aí sei que eu vou fazer um exame de glicemia de jejum, eu passo uma semana sem comer aquele docinho, estou tentando. Posso mascarar aquele exame. Já a hemoglobina glicada, como faz uma média nos últimos 3 meses, é mais difícil de ter essas alterações. Certo. Da mesma forma também, se ele exagerar na semana anterior, o que ele fizer, ele pode dar alterado sempre não tem alteração. Se a gente não fecha o diagnóstico, na maioria dos casos, baseado em um exame. Corte aqui para diabetes, para buscar a saúde, 126 de glicemia. Beleza, minha diabetes, minha glicemia de jejum deu 130. Sou diabético? Não, eu fecho baseado em um exame. Fazer repetindo um outro momento. Bom, agora vamos falar, a gente falou muito da questão física, né? Mas saúde preventiva não é só o físico, mas o mental também. Esse estigma tão grande que a gente tem na sociedade, porque o homem talvez tenha uma dificuldade muito grande para falar de sentimentos, né? E sentimentos trazem doenças também, porque quando você não expressa, você apresenta fisicamente de outra forma. Por que, professor, você acha que é tão forte essa visão? Eu acredito que vem de uma questão cultural também. O homem ele tem que ser um grupo e não
pode, às vezes não quer levar preocupação para a família, enfim, e aí ele acaba se fechando e tentando dar conta do universo sozinho. Não é assim. Todos nós precisamos de ajuda. Então, a gente tem aí brinca que é um mal de sexo, brinca não é verdade, mas um mal de sexo, ansiedade, depressão. E os homens são acometidos e eles têm que ter esse suporte, seja psicológico, seja psiquiátrico, seja medicamentoso, para que eles consigam passar por esses transtornos mentais de forma que seja. Certo. Então, a gente pode frisar, né, que sua saúde mental, a saúde mental masculina, é tão importante quanto qualquer outro sintoma que ele sinta. Com certeza. A gente tem um conceito de saúde, você já ouviu falar ali, biopsicossocial. Então, antes a gente tinha um homem ali, tinha ausência de doença, já não mais assim. Tudo importa para a saúde dele, contexto familiar, contexto financeiro. Uma pessoa que está passando por dificuldade financeira, não tem muitas vezes dinheiro para fazer uma refeição. Como que essa pessoa vai estar excelente emocionalmente? Difícil. Então, é um componente físico, mental, social, financeiro, tudo isso aí contribuindo para realmente trazer uma conceito de saúde. Em relação a esse conceito de saúde mental, o senhor acha que a tecnologia ela prejudica ou ela ajuda? Acredito que é uma faca de dois gumes. Pode ajudar, pode prejudicar. Prejudicar no sentido que a gente se compara muito com o outro. E a grama do vírus ainda mais verde. É difícil a gente mostrar fragilidade em rede social. Todos nós temos problemas, todos. Mas é difícil ver a fragilidade. E quando você consome muito em rede social, você olha lá, nossa, fulano tem um carro bacana, fulano tem uma casa bacana, a vida do fulano é boa demais. Mas como diria lá os memes, né? Só ele sabe o caminho do palhaço. Então, quem passa ali por situações de angústia, de fragilidade, geralmente não demonstra. Então, eu vou afirmar com todas as palavras que tem aquela música, né? O homem não chora, chora sim. E é bom você estar sempre atento, porque a saúde mental, tanto independente do gênero, vamos colocar de pé de igualdade, independente do gênero, é importante. Eu queria até deixar um comunicado que talvez ajude. A gente sabe muitos números de cabeça, 190, 192, 197. Tem um número muito legal que é 188, o número do Centro de Valorização à Vida. São voluntários treinados para lidar com situações de emergência de saúde mental. Uma pessoa que está com angústia tremenda, com ideação suicida, com pensamentos negativos, ela pode ligar nesse número de forma gratuita, que ela será atendida por pessoas treinadas para tentar ajudar da melhor forma. É extremamente importante, né? Porque às vezes essa ligação pode literalmente salvar uma vida. Às vezes combater aquela angústia, combater aquele sentimento, né? Às vezes de extermínio da própria vida, que infelizmente acomete. E é extremamente importante esse número 188, né? 188. Do CVV, Centro de Valorização. Isso é um programa governamental ou não? Não. Não sei falar se tem alguma contrapartida governamental, mas são por voluntários, pessoas que trabalham nesse programa, eles fazem treinamentos, mas eles não recebem parte financeira. Nossa, que interessante, então é totalmente voluntário. Extremamente importante também, né? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho curiosa naquela nossa primeira conversa, que seria em relação aos níveis de prevenção. Certo. O senhor comentou que na pandemia surgiu um quinto nível. Que nível seria esse? O nível quinquenário, cuidar de quem cuida. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente se preocupa muito com o paciente, com o próximo, mas a gente acaba deixando de lado a nossa própria saúde. Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Leandro, você tem que fazer atividade física, alimentação saudável. Aí, estou lá no plantãozinho comendo energético e comendo um fandango. Não. Então, eu também tenho que fazer a minha parte, e o profissional de saúde, ele carece de muita responsabilidade. Lidar com vidas não é fácil. Você ter uma vida em suas mãos é psicologicamente, às vezes, esgotante. Às vezes a gente fica assim, será que eu fiz melhor? Será que eu podia ter feito algo diferente?
E acaba que a prevenção primária visa isso. Pô, eu sou um profissional de saúde, eu também necessito de um cuidado. Cuidar de quem cuida. A gente também precisa, não é super-herói. A gente precisa também de apoio psicológico, apoio, rede de apoio e tudo mais. Esse processo quinquenário, como você disse, ela tem a ver então com a síndrome de burnout, professor Paulo? Tem relação, tem forma de relação. Ela surgiu ali, esse conceito é mais recente, conceito pós-pandemia. Então, realmente, os profissionais de saúde, não restritos só a médicos, mas de uma forma geral, ficaram esgotados emocionalmente, passando burnout fisicamente. E acaba que no cenário pandêmico é um cenário ali que você está totalmente angustiado com muitas incertezas. Acaba que a parte mental ela fica prejudicada assim. E puxando já de volta para o específico do homem, como que o homem ele lida com o burnout? Tem alguma diferença em relação à mulher ou não? Pode ser um pouco de diferença na resistência em procurar. Às vezes, não, eu dou conta e vai arrastando até o momento que explode. Uma das áreas de atuação do senhor seria a saúde do trabalho, certo? O senhor tem algum relato ou se recorda de alguma coisa em relação à saúde masculina que o senhor possa trazer para a gente ou não? Com frequência a gente recebe pacientes de saúde mental. Homem tende a fazer trabalho mais braçal, carrega mais peso, levantamento manual de carga, esforço físico moderado. Uma das causas que mais tem afastamento na minha rotina também é a lombalgia. São dores nas costas, seja por hernia de disco, por outras causas, acaba que é uma causa previdenciária muito forte de afastamento. A gente faz ali campanhas de tentar prevenir, a gente faz ginástica laboral, exercício postural, orientação à saúde, mas ainda acaba cometendo alguns colaboradores. Bom, tomando o gancho novamente da saúde mental, o homem talvez não busque a saúde de um profissional, mas sim fórmulas de escape, talvez a bebida ou o uso de psicoativos. Isso chega do senhor com frequência ou não? De uma forma geral, sim. A gente tem ali ansiedade, por exemplo, que ela tem um foco ali diferente, um manejo, tenta controlar essa ansiedade com outros focos, como o tabagismo. Muito frequente o indivíduo ali fumar um maço, 2 maços ao dia, um maço tem 20 cigarros. Então não é incomum um paciente que sai com masculino chegar lá fumando 20, 40 cigarros ao dia, para, por exemplo, um controle de ansiedade, de estresse. A ansiedade também pode ser um gatilho para um vício. A gente consegue falar que acredito que sim, porque com forma de escape ele acaba utilizando de outros mecanismos. Ele cria aquela situação, depois volta, fala, eu fumei, melhorei, e depois ansioso de novo, volta a fumar e acaba. A ansiedade é um mecanismo de defesa nosso. Todos nós temos ansiedade. Então, quando ela sai de níveis fisiológicos e entra para o patológico. Então, a ansiedade, vou fazer uma prova, vou fazer uma viagem. Normal que eu ficando apreensivo com aquela situação. Agora, quando eu tenho essa preocupação, esse anseio inevitável, sem causa aparente, o tempo todo em alerta, aí ela já sai do normal e vai gerar vários sintomas. Pode gerar dor no peito, sensação de falta de ar, formigamento. Então, é uma causa importante que acomete também a questão de saúde mental. Então pode confundir, inclusive, com problemas relacionados ao cardiológico, né? Dor no peito, voltando em relação àquele aperto que você falou também. Sim. Dependendo do perfil do paciente, chega esse paciente para mim, por mais que eu tenha cara de ansiedade, cheio de ansiedade, eu não posso comer bola. Falar, não, a ansiedade não acabou. Eu tenho que fazer um descarte de doenças cardiovasculares. Então eu posso afirmar que talvez os homens tenham uma maior propensibilidade de adquirir vícios, ou não? Não consigo te falar com dados estatísticos, seria muito voz da minha cabeça. Mas pela prática clínica, a gente percebe que está tendo um aumento grande, pelo menos na minha prática, de doenças mentais relacionadas ao sexo masculino, que muitos acabam buscando refúgio em outras situações, como o álcool, como o cigarro.
mas eu não tenho nada comprovado de evidência científica. Então, agora puxando para uma questãozinha assim, mais mitos e verdades, talvez não tão verdades. Vamos lá. A gente pesquisou e algumas das nossas dúvidas populares seria quais que são os mitos voltados para a saúde masculina? São os mitos. Boa. Acho que a parte do tabu pro exame de toque é um gigantesco. Então, vai fazer o toque, já começa a piadinha, vai fazer o toque ali, opa, não vou fazer assim não, senão eu vou ser menos homem. Também a questão de que o homem não precisa de cuidados. Não precisa disso não, isso é frescura. Isso aí não acontece não. Mas essas são mitos recorrentes, como precisa de cuidados, o exame de toque faz ser menos homem. Bem, então, assim, uma outra dúvida que tem, com base na pergunta popular, é se os homens precisam realmente com certa regularidade. A gente já conversou sobre isso durante esse episódio, mas qual que seria o ideal para ir? Qual regularidade? Uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3? Vai depender da faixa etária, mas se a gente for ser cauteloso, no mínimo uma vez por ano é interessante se ele estiver assintomático. Se ele tiver com sintomas, obviamente ele tem que procurar antes. Se ele estiver assintomático e ele for uma vez ao ano, já está de bom tamanho. Bom, uma outra pergunta que nos chegou para pegar seria a questão genética. Porque toda família tem uma herançazinha genética, né? Sim. Mas foge a regra ou não? Se, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema genético, obrigatoriamente um homem. A próxima, por exemplo, se um pai que tem câncer de próstata, ele tem um filho, necessariamente esse filho dele vai ter ou não? Não tem essa obrigatoriedade. Aumenta a chance, né? Não é diagnóstico de certeza. Meu pai e meu avô teve, não tenho certeza. Tem uma chance maior de. É por isso que é sempre bom estar de olho, né? A questão dos exames preventivos. E uma última pergunta que chegou também é em relação à proatividade com a saúde. Ela também é relacionada também com a questão de ansiedade, mas até qual ponto nós podemos ser proativos para buscar algum tipo de patologia, algum tipo de problema que nós temos na nossa saúde? Então, o que a gente tem de importante é a saúde. Se a gente não tiver efetivamente saúde, a gente não tem força de trabalho, a gente não consegue ter qualidade de vida, a gente não consegue ter momentos de lazer, de estrutura familiar. A gente precisa de saúde. Se esse indivíduo ele está assintomático, não sente nada, e uma vez por ano, é excelente. Está fazendo mais que, voz na minha cabeça, mais que a grande maioria. Muito bom. Então, o recado que a gente pode deixar fixado para os nossos ouvintes seria que, tanto ouvintes quanto telespectadores, não sei a forma como vai chegar para vocês de casa, mas seria a saúde preventiva, certo? Sempre buscar Prevenir é melhor do que remediar. Justo. Conceito ancestral. Realmente agir e continua atual até hoje. Com certeza. Muito melhor você evitar que alguma coisa apareça, você ter que tratar ela posteriormente. Eu falo que sim, se você consegue evitar é muito mais barato também do que você remediar depois. Isso aqui eu tenho dados estatísticos. A cada R$1 investido em prevenção pelo SUS, dá um retorno de mais ou menos R$4 de economia. Tem esse dado pelo divulgado da Ministério da Saúde, que reforça a ideia de que se a gente previne, a gente ainda economiza dinheiro dos cofres públicos. Pode ser investido em outras finalidades. Pode reforçar a questão dos hospitais para aumentar ainda mais essa prevenção também. Chega no começo, né? Nossa convidada era difícil. Bom, professor, eu queria agradecer imensamente por senhor ter aceitado estar aqui esclarecendo tantos pontos importantes, porque eu acredito que foi esclarecedor. Muito da nossa conversa aqui hoje vai ficar para as pessoas que estão nos acompanhando, né? E fica o meu agradecimento tanto ao senhor, quanto ao Fernando, que veio comigo também. Eu agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço, estou extremamente honrado de estar aqui com vocês hoje e conto comigo sempre. O senhor também pode contar com a gente sempre.
Agradeço também o senhor por sua excelente explicação de todo o tema. Nós temos um contato já há algum tempo, então não seria de menor gabarito, não esperava menos do senhor. Muito obrigado pela essa experiência e espero que tenhamos mais discussões de outros casos. Vamos difundir conhecimento. É importante. O conhecimento é tudo, né, professor? E a média ensina. A média ensina. Homenagem ao nosso diretor, José Carlos. O senhor gostaria de deixar um beijo, um abraço, agradecimento a alguma pessoa Vou deixar um especial? beijo pra minha esposa, tô chegando em casa, porque senão. E agora tem o trânsito também, né? Então, só para deixar claro, ele tá chegando. Eu também gostaria de agradecer além de vocês, meus amigos, minha família e você, Tenho que agradecer muitas pessoas, né? Assim, em especial minha mãe, que agora já deve estar dormindo, que tem uma diferença fuso horário de 5 horas. Ela é uma das pessoas mais importantes que eu tenho, que me ajudou já desde o começo da minha vida. Não é a minha primeira graduação, vai ser a minha segunda. Tenho que agradecer ao professor, vocês, colegas, toda a equipe também que participou aqui na montagem deste belíssimo trabalho. Parabéns para vocês. E agradeço você também que nos acompanhou até esse instante. Espero que tenhamos conseguido cumprir com o objetivo que é levar um pouco de conhecimento para vocês. E nos vemos também em outros episódios, se Deus quiser. Estou aberto aí para outros convites. Então, espero que tenhamos mais oportunidades de conversar. Foi uma conversa muito interessante, muito boa. Com certeza. Então, muito obrigada. Dá like, arrasta pra cima, se inscreve no nosso canal. Valeu! Siga-nos nas redes sociais também. Instagram, TikTok. Instagram, Café, Prosa e Saúde. Exatamente, gente. Aqui, ó.